Mas o assunto agora é a saúde íntima da mulher. Vamos lá. Com o Dr. Gustavo Vitorino, que sempre nos prestigia aqui toda quinta-feira com os conhecimentos relacionados à ginecologia e obstetrícia. Vou te fazer uma pergunta. Tem mulheres que não querem ter filho, né? Certo. E daí, na hora de fechar um plano de saúde, elas já tiram a obstetrícia. Qual que é a tua opinião com relação a isso, doutor? Melhor deixar e garantir? É melhor deixá-lo. A gente pega muitas pessoas que, às vezes, sem programar, né? Não tinha uma programação específica, acabam ficando grávidas. Aí gera um transtorno depois para a pessoa. Porque, na verdade, não são os planos de saúde que fizeram isso. Foi uma imposição do governo para comercialização dos planos, para que possa ficar mais barato. Por exemplo, eu não preciso ter obstetrícia no meu plano, porque eu nunca vou ficar grávida. Né? É a mulher que vai ficar. Então, foi uma maneira de tentar deixar um pouco mais em conta. Só que antigamente já era tudo incluído e hoje não é. E aí a pessoa vai lá, dois casos assim. A pessoa casa e fala, não quero ter filhos, e de repente acontece sem querer, aí ela está de calças curtas, vai ter que fazer o atendimento do seu nascimento, ou na rede pública ou particular, que daí mesmo fica tendo plano. Ou aquela pessoa que o pai esquece que criança cresce, né? Aí tá lá no plano, a criança sem obstetrícia, aí a criança chega na adolescência, da adolescência vira mocinha, de mocinha, de repente vê uma gravidez sem querer e também não tem cobertura. São dois casos muito comuns que a gente vê no consultório e que geram um transtorno financeiro para a família, porque está pagando o plano de saúde e aí, infelizmente, está sem obstetrícia lá e vai ter alguma dificuldade. Então deixa com a obstetrícia, tá? Na idade fértil, Lu, a gente sempre fala, mesmo que você se cuide, que tenha um método anticoncepcional, tudo, acidentes acontecem. Então, assim, uma gravidez imprevista também pode acontecer. Não é um valor tão importante assim, né? Perto do valor total do plano de saúde. Então, é uma coisa que é um seguro, né? Vale a pena ter. Bom, vamos lá. Vamos fazer um mitos e verdades aqui com o doutor Gustavo. Doutor, seguinte, baseado nos e-mails que nós recebemos. Corrimento, toda mulher vai ter ou não? Não necessariamente, Lu. A gente tem que lembrar que corrimento pode vir ou do útero ou da vagina, né? Que Sério? Corrimento do útero? Sim. Tem algumas infecções uterinas que vão gerar corrimentos. São menos comuns, te diria assim. Por isso que tem mulher que às vezes faz a cirurgia para retirar do útero e não entende. Fala, eu tirei o útero, não vou mais ter corrimento. Então, não. Pode continuar tendo, porque o corrimento pode ser gerado da própria vagina. Então, mesmo as que tiraram o útero podem ter algum grau de corrimento. Então, não necessariamente porque você é mulher, você vai ter um corrimento. A gente tem que lembrar que a vagina tem uma umidade natural, essa umidade às vezes aumenta e às vezes diminui, e isso pode se confundir com corrimento, mas não necessariamente é uma infecção. Então, existem mulheres que falam assim, olha, eu nunca tive um corrimento, uma coceira, uma ardência, nada, e existem mesmo. Então, não quer dizer que você vai ter. Eu te diria que a probabilidade de ter é razoavelmente grande. De não ter corrimento. De ter? Porque assim, os dois corrimentos mais comuns... Porque o que a gente percebe bastante que são as adolescentes, né? Não são só não. Mesmo mulheres já mais casadas, com uma idade não idosas, né? Mas em idade adulto jovem, podem ter sim. O problema é que a gente tem assim, os dois corrimentos mais comuns da mulher são os causados por fungo e por Gardnerella vaginalis, que é uma bactéria que às vezes é própria da vagina. E isso você não precisa ter, por exemplo, uma relação sexual para desenvolver. Se você tem um desequilíbrio do ambiente vaginal, pode favorecer o aparecimento de proliferação ou do fungo ou da bactéria, que estão ali numa boa, e aí acaba gerando uma infecção. Então, por exemplo, você tomou um antibiótico para dor de garganta, esse antibiótico desequilibrou o ambiente vaginal, pode favorecer a proliferação de fungo. E aí você tem um corrimento sem nunca ter tido relação com ninguém por fungo. Entendeu? E a mesma coisa na vaginose. Então, assim, é muito frequente porque existem esses fatores. Uso de antibiótico, praia, biquíni, ficar muito tempo com roupas molhadas. Então, assim, a correria do dia a dia, usar roupas muito justas, roupas muito apertadas, a higiene dessa roupa, lavar no banheiro, secar na sombra, essas coisas que não são adequadas. Então, eu te diria que é difícil você pegar uma pessoa que pode falar assim, eu nunca tive um corrimento na vida. Desses mais simples, tá? Não estou falando de corrimentos graves, de infecções graves. Mas esses mais simples são muito comuns. Perfeito. Coceira. Quando coça é porque existe uma bactéria. Mito ou verdade? Isso é mito, Lu. Assim, o mais comum que o pessoal acha é que eu já achei que era verdade. Que a gente estava falando. Falou assim, não, a tal da candidíase, né? Coçou é candidíase, que é o tal do fungo lá, Candida albicans. E nem sempre é, tá? Assim, o que mais provoca coceira,
é o fungo, é a cândida. Mas mesmo vaginose ou outras infecções ginecológicas, também, pela umidade que gera, pelo desconforto, irritação, a pessoa pode ter algum grau de coceira, sim, como um sintoma menor. Tá? Então, nem tudo que coça é fungo. Nossa. Tá? Então, depende de como está a situação, depende do que a gente vai ter que fazer para definir o tratamento adequado. Tá? Sangue na urina, infecção urinária, mito ou verdade? Eu te diria que é verdade, tá? Mas não é só por infecção, né, Lu? A gente tem que lembrar que, assim, o motivo mais comum para você perceber sangue vivo, como se você estivesse sangrando, cortado o dedo na urina, é pedra no rim. Nossa. Essa é a causa mais comum. Tem a falta você de tomar água, também está relacionado com isso. Só que infecções urinárias também podem provocar algum sangramento. Então, a causa mais comum de sangramento é uma doença benigna, que é pedra no rim. Em pessoas mais idosas, você tem que até afastar a possibilidade de câncer do sistema urinário, ou do rim, ou da bexiga, ou do ureter, enfim, algum lugar assim. Agora, infecção pode sangrar. Então, depende do grau de infecção que você tem, você pode ter uma infecção. E outra, pedra no rim é um fator de risco para infecção. Então, às vezes, está um pouquinho vinculado as duas coisas, tá? Então, vou te falar assim, que é uma verdade. Mas uma verdade parcial, porque nem toda vez que sangrar, você está com infecção. Mito ou verdade que o DIU pode sair do lugar? Verdade, Lu. Verdade. Ai, não é tão comum. Que medo. Tá? Eu vou te falar assim, que o DIU são dois modelos básicos de DIU que a gente tem hoje, o de cobre, que é o mais tradicional, e o que tem o hormônio, que é o Mirena que você está falando. O DIU de cobre, ele tem vamos dizer assim, uma probabilidade um pouco maior de deslocar. Ele não precisa sair do útero e você perceber sair, tá? Ele pode, às vezes, só deslocar ali e ficar num local não adequado dentro do útero. Como ele faz o útero ficar um pouco mais reativo e a pessoa continua menstruando, e na menstruação, às vezes, pode aumentar fluxo, tudo e dar mais cólica, então ele pode deslocar. Entendi. O Mirena já é um pouco menos comum. Não é impossível, mas é menos comum. Por isso que a gente tem que monitorar, eventualmente, tá? Não é pôr o DIU lá, esquecer e voltar dali 10 anos. Nossa. Né? Tem que fazer o controle periódico, São anual. 5 anos o DIU, né? Depende do modelo. O DIU de cobre T pode ser de 8 a 10. Aí tem um outro DIU de cobre que tem um formato de guarda-chuva, que é menos cobre, é para 5 anos. E o Mirena, que é com hormônio, é para 5 anos. 5 anos. A Beth, olha a pergunta da Beth aqui. Beth, obrigada, viu, pela pergunta. Faz 5 anos, é isso, Kellen, que ela não menstrua? Faz 5 anos que a menstruação não vinha. E agora resolveu descer a menstruação. Por tem que que ver, Lu. Que loucura é essa não do dá corpo, pra né? saber. Fala assim, ó, que é isso se ela tá acontecendo tomando com o anticoncepcional, mesmo aqueles que você faz a pausa, que teoricamente iria menstruar, tem mulheres que isso pode acontecer. Pode ser, de repente, alguma outra medicação que ela usou, que fez ficar sem menstruar. Se ela tem alguma alteração de ovário, por exemplo, síndrome de ovário policístico, ou às vezes algum cisma de ovário, ela pode ficar um tempo sem menstruar, que normalmente não chega a 5 anos, mas pode acontecer. Ou se ela tem alguma disfunção hormonal, hiperprolactinemia, que é o hormônio lá responsável pela produção de leite, que aumenta em alguns problemas. Então, na verdade, você tem que avaliar. O que não é normal é ela menopausar aos 48, 50 anos, ficar 5 anos sem menstruar e voltar a menstruar. Aí, normalmente, pode estar associado com alguma coisa mais importante. Procurar um ginecologista, tem que ver, então, tem que avaliar. Agora, se ela é mais nova e aconteceu por um desses fatores que eu estava falando, uso de remédio, algum outro distúrbio, se ela tem algum, por exemplo, distúrbio de tireoide que não está bem controlado, tem várias situações que, às vezes, podem provocar ausência de menstruação sem que seja nada grave. Entendi. Aí, o fato dela estar voltando a menstruar, de repente, equilibrou essa situação e ela voltou a menstruar. Só tem que verificar. E a Érica, que tem 52 anos, beijo, Érica! Ela tirou o útero. Certo. Quando que ela precisa fazer reposição hormonal? 52 anos agora. Lu, depende. Quando que ela vai ter sintoma? A gente não sabe. Não sabe. Então, assim, tirar o útero não mexe com a menopausa. Isso é uma confusão grande. Assim, a não ser que você tire o útero e os 2 ovários, que daí você não vai estar produzindo hormônio nenhum, aí, normalmente, a gente já inicia uma reposição hormonal no momento da cirurgia. Agora, se ela tirou só o útero, mas não tirou os ovários, e tem, por exemplo, 42 anos, quando ela tirou o útero, não estava menopausada, ela vai continuar produzindo hormônios normalmente e poderá chegar na menopausa na época que iria parar. A diferença é que ela não vai perceber sangramento, porque não tirou o útero. Entendi. Então, se ela começar com sintomas específicos ou tiver alguma coisa relacionada à menopausa que seja necessário, ela vai precisar repor hormônio. Se não, nem todo mundo precisa repor hormônio. Entendi. Tem pessoas que entram na menopausa tendo tirado ou não útero e não vão precisar obrigatoriamente repor hormônio. Depende do perfil de cada um. Viu, Érica? Entendeu? Doutor,
Até semana que vem? Até semana que vem. É nóis. Chegando Até pro quinta-feira que Natal, vem. chegando a época da minha corrida. É. Ah, é? Tô preocupado doutor agora, Gustavo. tem que acelerar as Vai coisas. correr a São Silvestre, gente. Olha que coisa boa. Silvestre, é isso Nossa, filma pra mostrar pra Sei gente se é depois. bom, Lu, porque é pesado. Lógico que é bom, imagina. A gente quer ver depois, tá? Tá bom. As filmagens caseiras, assim, do doutor Beleza. correndo. Tranquilo. Obrigada, doutor. Isso aí, Lu.